pessoal, beleza? Aqui é o Ian, professor de redação do curso Paralelos e coordenador também. Hoje eu estou testando um jeito diferente de dar aula, passando os slides aqui com vocês, e vocês vão acompanhando o slide em vez de mim. E vocês me deem um feedback depois, porque isso daqui foi uma sugestão de alguns alunos. Então, se a aula ficar melhor assim, eu passarei a dar as aulas assim. Caso contrário, eu volto pro jeito anterior que eu estava dando já, beleza? Então vamos para mais uma aula de redação. Hoje a gente vai falar de Immanuel Kant. É um filósofo muito importante para a prova do Enem, principalmente para a redação. A gente vai conhecer a ética e a moral que ele apresenta, vai conhecer os conceitos de autonomia, heteronomia dele, que são bastante importantes. E no final, como sempre, a gente vai identificar os possíveis eixos temáticos que vocês conseguem usar ele como repertório para a argumentação de vocês, para ilustrar o texto de vocês, beleza? Então, começando a aula, Immanuel Kant nasceu em 1724 e aí tá com erro de digitação aqui, pessoal, é 1804 que ele morreu, tá? Ele foi um filósofo prussiano, beleza? Hoje, atualmente, Alemanha. Ele foi professor de geografia no começo da vida dele, mas aí com o tempo ele passou a estudar muito filosofia, física e matemática e passou a se dedicar a essas áreas também e acabou até dando aulas nessas áreas também. Ele é considerado o principal autor da filosofia moderna e ele acreditava que existia uma relação entre o empirismo e o racionalismo. O empirismo era uma corrente muito forte, principalmente por alguns filósofos em específico lá, e o racionalismo o clássico seria o René Descartes, né? E aí, enquanto o empirismo fala que você adquire o conhecimento e tudo mais por forma da sua experiência de vida, do que você viveu e tudo mais, o racionalismo parte da razão pura, ele parte do conhecimento pleno, certo? E aí ele achava que uma não excluía a outra, que uma, na verdade, podia complementar a outra. Uma não era condição de inexistência da outra, certo? E aí ele conseguiu conciliar os dois lados. E dessa forma ele é considerado um dos principais autores da filosofia moderna. Ele alterou muito a forma de se pensar a ciência na época que ele viveu. Ele sofreu forte influência do iluminismo que ele viveu nessa época também, tá bom? Então é um filósofo muito importante. E aí, começando a discussão em si que ele traz, ele debate muito sobre ética e moral. Atualmente, a gente confunde muito o que, que é ética e o que, que é moral. Às vezes acaba achando que é sinônimo, às vezes, de uma forma geral, fica confuso com você conseguir diferenciar o que, que é a ética e o que, que é a moral, certo? Então, aqui a gente vai tentar diferenciar os dois, tá? Eu peguei duas definições da internet aqui, um para cada conceito. E aí, um conceito que eu achei interessante para ética foi o seguinte, que eu coloquei aqui para vocês. Ética é definida como um conjunto de valores que orientam o comportamento do homem em relação aos outros na sociedade em que vive, garantindo, igualmente, o bem-estar social. Ou seja, é a forma que o homem deve se comportar no meio social. E aí eu achei outra definição para moral. Para moral, é, a definição melhor que eu achei foi assim: trata-se do conjunto de valores, de normas e de noções do que é certo ou errado, proibido e permitido dentro de uma determinada sociedade, de uma cultura, certo? Então vamos lá. O que que é ética e o que que é moral? A ética, ela vai ser um conjunto de valores que vai estar relacionado com o bem-estar social, vai estar relacionado com a relação entre as pessoas de forma respeitosa, como diria Kant, entendeu? E aí o que que acontece? A gente começa a confundir a partir do momento que as pessoas acabam falando a ética médica, a ética cristã, a ética não sei o quê. E na verdade, quando a gente está falando isso, a gente está usando um conceito meio que errado. Por quê? Porque a ética ela é uma coisa universal. Ela deveria valer para todos os seres humanos, independente da onde que cultura que profissão que segue e tudo mais, entendeu?
Ele é uma condição que, apesar de ser definido pelas ações individuais das pessoas, ela é uma coisa universal. Então a ética, ela é meio, digamos que ela é igual para todo mundo, entendeu? Ela é uma ação ela vai ser ética quando ela é considerada, digamos, correta para mais de uma pessoa, independente do grupo que ela participa, entendeu? Já a moral, ela é considerada os valores, o conjunto de valores do grupo. Então, por exemplo, aí a gente pode usar a moral cristã, a moral médica, a moral de algum determinado grupo social, entendeu? Então, por exemplo, tem alguns valores que a Igreja Católica, por exemplo, cultua, que não necessariamente a Igreja Evangélica cultua, que o budismo cultua, entendeu? Então, cada religião vai ter os seus valores, vai ter sua moral do que é certo e o que é errado. É, cada grupo social, seja ele, por exemplo, uma pessoa que ela está inserida na cultura do rock, por exemplo, os valores de correto, de errado, para ela às vezes pode ser diferente do que de outra pessoa. Minha família não gosta que eu tenha tatuagens, que eu tenha piercing, por exemplo, que eles acham isso errado. Tá, mas isso daí é errado para a moral que essa família tenha, entendeu? Mas diante da sociedade, não é errado ter tatuagem, não é errado ter piercing, por exemplo, entendeu? Então aqui a gente entra nessa discussão. A ética, ela tá acima de qualquer moral para o Kant, entendeu? A ética, ela é universal, ela é é uma ação que vai ser feita no bem-estar de todo mundo e não de um determinado grupo só, apenas, certo? Já a moral ela é um conjunto de valores para um determinado grupo. E aquele determinado grupo vai definir o que que é correto e o que que é errado. Por isso que tem muito embate, principalmente quando envolve religião, quando envolve essas coisas, do que é certo e o que é errado, na verdade, para aquela religião não pode ser expandido para todo mundo, certo? E então, entrando um pouquinho mais aprofundado aqui, eu fiz um slidezinho apenas para a ética aqui, ó. A ética, como eu já disse, ela parte das ações individuais, porém ela se torna universal. Então, quando você faz uma ação e você pensa assim, essa ação é a ação correta a ser feita, independente da crença, independente de qualquer outro fator sociológico, essa daqui digamos, a maneira correta, quando a gente deixa de lado todas as nossas crenças, tudo que a gente acredita, certo? E aí, para Kant, a ética precisa estar acima de qualquer moral, então, independente se você segue uma moral religiosa, uma moral cética, uma moral, independente de qual for, a ética ela tem que estar acima dela, tá bom? E as atitudes ditas éticas buscam o bem-estar social, buscam a boa relação entre os seres humanos de forma respeitosa. E aí, o Kant, na própria obra dele, ele chega a questionar como agir de forma ética. E aí o Kant ele fala, o indivíduo deve agir de forma ética quando suas ações envolvem o bem-estar social. No caso, se suas ações não influenciam de forma negativa outras pessoas, por exemplo, que pensam diferente de você, entendeu? Então ele chega que tem um bem comum do ser humano, e esse bem comum não pode ser afetado pelo aquilo que você acredita. Se você acredita naquilo, você deve tornar aquilo possível de ser feito para você e seu grupo social, sua família, por exemplo, enfim. Mas aí você não pode tirar o direito da outra pessoa. E aí que entra a grande relação entre a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a ética e moral de Kant, beleza? É a grande influência que o Kant dá na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E a moral é uma coisa imposta pela sociedade. Então a sociedade impõe. E aí podem ser baseados em dogmas religiosos, por meio de leis, por meio de um grupo social, por meio de uma cultura.
Não é uma coisa universal, porque é apenas daquele grupo em específico. Ela não vale para todo mundo, certo? E ela seria, por exemplo, que nem eu já dei, a moral cristã. Então, tem coisas que o cristianismo prega que, na verdade, ele prega para as crenças deles, entendeu? Então, por exemplo, no cristianismo, você não vai poder abortar, você não vai poder fazer sexo antes do casamento, você tem N dogmas que a igreja põe que você deve seguir por acreditar naquela religião, certo? Só que, entretanto, se você é uma pessoa de outra religião, esses dogmas não podem afetar essa outra pessoa, entendeu? Que não segue o cristianismo. E aí que tá a diferença de ética e moral. Aí a gente tem a moral cristã e tem a ética. A ética ela é universal, é para todos. A moral cristã vale para todos os cristãos, certo? E assim como a gente tem algumas coisas, como moral dos Estados Unidos, por exemplo. A moral dos Estados Unidos, ele é sempre se tratar, tentar se tratar como uma pessoa que revida. Então, ele dificilmente vai fazer um ataque primeiro, por exemplo. Ele sempre vai esperar ser atacado para atacar. Isso daí aconteceu diversas vezes durante a história dos Estados Unidos, por exemplo. Então, quando houve o atentado de 2001 contra as Torres Gêmeas, aí os Estados Unidos vai lá para o Oriente Médio, começa a fazer a série de ataques. Na Segunda Guerra Mundial a mesma coisa, aí ele é atacado e aí ele vai lá e ataca a Hiroshima e Nagasaki com as bombas atômicas. Então essa é a moral do que é correto para os Estados Unidos, entendeu? Para ele pode fazer guerra, desde que ele seja atacado. Então, assim, se ele foi atacado, pela moral norte-americana, ele tem o direito de atacar, entendeu? Mesmo que seja matar uma formiguinha com uma bomba atômica, por exemplo. Ele usou uma bomba atômica para massacrar muita gente, certo? E isso daí a gente pode estender até, por exemplo, eu não sei quem já assistiu How I Met Your Mother, lá tem o código dos bros, seria o código moral traduzindo seria dos irmãos, certo? Então os homens lá, eles têm o código moral deles, entendeu? E aí, por exemplo, as pessoas que são adeptas à monogamia, é uma moral delas, a monogamia. Eles consideram a monogamia certo e os demais seria o teoricamente errado. Entretanto, uma pessoa que é adepta da poligamia, ela tem o direito de exercer a poligamia também, certo? Ou seja, ela pode ter vários parceiros e não só uma pessoa, como acontece numa relação monogâmica, entendeu? Isso daí é moral, não é uma ética, certo? Então, a diferença entre ética e moral está exatamente aí. A ética é uma coisa universal. Apesar de partir de ações individuais das pessoas para se tornar uma coisa universal, uma coisa que se espera das pessoas agir daquela forma, a moral não. A moral é individual também e principalmente restrita a um grupo, certo? E aí a gente pode começar a falar dos imperativos do Kant. Para o Kant existem dois tipos de imperativo, o hipotético e o categórico. Entrando no imperativo hipotético, ele se conceitua como aquilo que a pessoa ela acaba agindo mais pela vontade que ela tem no momento, mais pela paixão, do que pela racionalidade dela. Então, pro Kant, todos os seres humanos são seres racionais e os animais não. Por isso que o ser humano consegue ser ético e os animais não conseguem ser éticos. Eles apenas agem por paixões, vontades próprias, certo? E aí, o imperativo hipotético, desculpa, seria essa parte do ser humano que ele age por impulsividade, de forma irracional. E aí, para isso, Kant traz o conceito de heteronomia. O que é heteronomia? É quando a pessoa age não pela ação em si, mas age por conta das consequências dela. Então, por exemplo,
Um exemplo que eu gosto muito de dar. As pessoas muitas vezes não respeitam a sinalização de trânsito, certo? E aí, por exemplo, uma pista que ela é 50 quilômetros por hora. A pessoa ela está andando a 50 quilômetros por hora porque ela sabe que teve engenheiros formados que estudaram muito, calcularam tudo e sabem que 50 quilômetros por hora é uma velocidade segura para ele transitar naquela via sem causar acidentes de grande repercussão, enfim, é uma forma segura de se trafegar. Ou ele anda nessa via a 50 quilômetros por hora por medo de tomar uma multa, entenderam? Então, assim, se você anda a 50 quilômetros por hora com medo de levar uma multa, que, por exemplo, se não tivesse uma punição por andar acima da velocidade, você andaria acima da velocidade, você está agindo de forma heteronômica, você está agindo com a heteronomia, entendeu? Então, o indivíduo pode até realizar uma ação ética, entretanto, pelo fato, não pelo fato racional puro, mas por conta das consequências que ele possa vir a ter que enfrentar. Então, por exemplo, eu tô andando a 50 quilômetros por hora, mas eu tô andando por medo da multa que eu vou levar. Então, eu tô sendo ético, de certa forma, por andar a 50 quilômetros por hora. Eu tô fazendo a coisa correta, só que eu tô agindo pela heteronomia. E aí entra aquela questão que para Kant ele fala de ética a priori e ética a posteriori. A ética a priori seria aquela ação que você ainda não realizou, você não experimentou aquela ação para você chegar a um julgamento daquilo lá, se é bom ou ruim, enfim. E aí a ética a posteriori seria quando você, a partir das suas experiências, você consegue fazer um julgamento, discernir se aquilo é correto ou não, entendeu? Então, assim, se você age com heteronomia, na verdade, no fundo, apesar da sua ação acabar sendo ética, ela não é de fato uma ação ética. Tipo, não é uma ação ética a rigor. Porque uma ação ética a rigor, você andaria 50 quilômetros por hora porque você sabe que aquilo lá é o certo, pelo simples fato daquilo ser o correto a se fazer, entendeu? E aí, se você age de acordo com as consequências que você vai ter, você está agindo com a heteronomia, e isso daí se configuraria no conceito de imperativo hipotético. Ou seja, você anda, é, você faz as suas ações de acordo com o, a finalidade, com um objetivo diferente daquilo que realmente é proposto, certo? E aí a gente pode falar de imperativo categórico. O imperativo categórico, o sujeito age por meio da racionalidade, por saber que aquilo é o certo a se fazer. Então é pela ação em si, pelo simples fato dele saber que aquilo é o correto. Beleza? E aí envolve o bem-estar de todos, independente de suas vontades, de paixões. Ou seja, você vai agir com a sua racionalidade. Independente da sua vontade, você vai agir de forma racional. Então, por exemplo, você tá com o dinheiro do mês certinho, e aí você viu um tênis que você gostou muito e você quer comprar. Só que você sabe, se você comprar aquele tênis, vai faltar dinheiro para pagar, por exemplo, uma conta sua no final do mês. E aí você vai agir como? Você vai falar assim: não, eu não vou comprar o tênis porque esse dinheiro vai fazer falta para alguma obrigação minha de pagar alguma conta. Se você agir dessa forma e não comprar o tênis, você está tendo uma ação ética, certo? Você está usando imperativo categórico. Agora, se você for lá e mesmo assim, na impulsividade, na sua vontade maior de ter o tênis, você vai lá e compra o tênis e depois atrasa uma conta, você está agindo de forma heteronômica, certo? Então você está usando o imperativo hipotético, beleza? E aí o Kant ele traz o conceito de autonomia, que está muito relacionado com o imperativo categórico. Então, assim, voltando ao exemplo da sinalização de trânsito. Se eu estou andando a 50 quilômetros por hora pelo simples fato de eu saber que aquilo é o correto, que houve pessoas que estudaram para definir aquele limite de velocidade como segura, eu estou agindo com autonomia. Eu estou tendo autonomia e discernimento para diferenciar o que é correto
do que não é, do que é minha vontade, meu desejo, minha paixão, do que é o racional, do que é de certa forma o correto, entenderam? Então, é aí que está a diferença entre autonomia e heteronomia. Recapitulando, se você anda a 50 quilômetros por hora por causa do medo de tomar uma punição, você está agindo de forma heteronômica. Se você anda a 50 quilômetros por hora porque você sabe que aquilo é o certo, então você está agindo de forma autonômica, certo? Você tem a autonomia. E aí é o legal da a ética moral do Kant, porque ele fala que a ética está muito baseada nas suas escolhas. Você tem a liberdade de escolher seguir a sua vontade ou seguir a sua racionalidade. E aí você vai escolher, tem a liberdade de escolha de usar o imperativo categórico, ou seja, usar a sua autonomia, ou você escolher o imperativo hipotético, a sua vontade, seu desejo, sua inclinação. E aí, outro nome que ele dá até para heteronomia é agir por inclinação. Então, vocês podem usar esse conceito na redação. Quando alguma coisa está sendo feita visando outra coisa e não o fim daquilo lá mesmo, então você está agindo por inclinação, você está agindo de forma heteronômica. Agora, se você faz aquilo porque você acha que realmente aquilo é certo, aquilo é o correto, você está agindo com autonomia. Entenderam? Então, continuando o slide aqui, ó, o indivíduo age com autonomia quando suas ações se baseiam puramente no dever, desinteressado de qualquer desejo pessoal. Então, quando você age de alguma forma por algum interesse seu, eu vou ser legal porque eu quero que aquela pessoa seja legal comigo. Você está agindo de forma heteronômica, porque você não está agindo legal com a outra pessoa porque é o correto ser legal com as pessoas, ser simpático com as pessoas. Você está agindo dessa forma porque você quer que ela haja dessa forma com você. Então você está agindo de forma heteronômica. Agora, se você fala assim, não, eu sou uma pessoa legal, então eu vou ser legal com qualquer pessoa, independente ela quem seja, entendeu? Aí você está usando a sua autonomia, você está usando o imperativo categórico. E aí você está sendo uma pessoa ética, certo? Então aqui esse quadrinho eu achei na internet, no Google, eu achei bem interessante. É um comparativo que eu acho que vai ficar bem claro do que é o imperativo hipotético para Kant e o que é o imperativo categórico. No imperativo hipotético, faz A se queres B. Então, eu vou ser legal com aquela pessoa para que ela seja legal comigo. No imperativo categórico, a gente vai fazer o A. Vai ser apenas legal pelo simples fato da gente acreditar que ser legal é bom, certo? E voltando para o imperativo hipotético, cumpre as tuas promessas se queres ser bem visto. Então, assim, eu dei a minha palavra que eu vou fazer isso daqui. Aí, na hora que eu preciso fazer esse negócio, eu vou fazer para a minha palavra continuar valendo para as outras pessoas, para ser exemplo que a minha palavra sempre vale. Se eu estou agindo assim, eu estou agindo de forma heteronômica. Eu estou usando o imperativo hipotético. Agora, se eu prometo e eu apenas cumpro porque realmente uma promessa é uma promessa, eu acho que tem que ser cumprida, independente do que qual a consequência, então eu estou usando o imperativo categórico. Fechou? Condicionado se. Então, tipo assim, se você agir de acordo com alguma coisa, você vai usar o imperativo hipotético. Agora, incondicionado, independente do que acontecer, eu falei aquilo, eu vou agir daquela forma. Aí você está usando o imperativo categórico. Então, o que ordena é um meio para algo. O que ordena é um fim em si. Aqui fica muito claro que, tipo assim, o imperativo hipotético geralmente ele usa alguma coisa com alguma finalidade. Já o imperativo categórico, ele não tem a finalidade. A finalidade, na verdade, é a própria ação da pessoa. Ela não querer nada em troca, ela pensar e acreditar naquilo lá que ela está fazendo, certo? A vontade é heteronoma,
é determinada por algo que lhe é exterior, geralmente, por exemplo, uma moral. Por exemplo, até pensando agora, aquele exemplo do 50 quilômetros por hora é um exemplo moral que está imposto pela sociedade, entendeu? A sociedade impôs por forma de lei que ali naquela via só pode transitar até 50 quilômetros por hora, entenderam? É uma outra forma de a sociedade impor alguma coisa sobre você. Então não precisa ser só religião, pode ser por forma de leis, por exemplo, também, tá? E a vontade é autônoma, é determinada por um princípio que dá a si mesmo. Então, não depende exclusivamente da razão, o imperativo hipotético, e o imperativo categórico depende exclusivamente da razão. Então, vai usar muita racionalidade. Você vai pensar, isso daqui prejudica alguém? Se não prejudica alguém, você está usando o imperativo categórico. Então, você está agindo de forma correta para um bem-estar social. Agora, se você age com o imperativo hipotético, é uma coisa mais individualista. Você está fazendo aquilo para você e não pensando no outro, certo? Aí que tá, então, as grandes diferenças do imperativo hipotético e imperativo categórico para Immanuel Kant, certo? E aí a gente percebe que a ética está muito mais pautada em cima do imperativo categórico. Então, as ações, para elas serem consideradas éticas, geralmente elas estão pautadas em cima de ações que utilizam o imperativo categórico. Fechou? Então, agora indo aqui, coloquei alguns temas de redação aqui que podem ser usados. É, tudo que envolve ações, então, as pessoas fazem ações, certo? Tudo que envolve ação de alguém, algum sujeito, alguma empresa, algum político, qualquer tipo de ação, você pode usar a ética e moral de Kant para falar aquela ação foi ética, aquela ação não foi ética, aquela ação tem valor moral, não tem valor moral. Ah, foi uma ação feita com autonomia. Ah, não, foi uma ação feita com heteronomia. E aí você já vai tanto dar a sua opinião quanto usar um repertório em cima do tema da redação, certo? Lembra que nossa argumentação é estruturada em três pilares, que é o subtema do tema da redação, a sua opinião e o repertório. Quando você emite uma expressão assim, a tal empresa agiu de forma heteronômica. Aí você explica. Para Kant, heteronomia é quando o indivíduo age pensando nas consequências, pensando nas consequências da ação dele, e não na finalidade em si, certo? Aí você explicou o que é heteronomia para Kant, você já deu a sua opinião que aquela empresa agiu de forma heteronômica, e aí você linka com o tema, entendeu? Então, assim, para vocês verem que não é difícil usar Kant na redação, tá? Tem que prestar atenção para ser bem usado e saber quando usar Kant. Embora o Kant entre em vários temas de redação, ele não é assim perfeito que se encaixe em qualquer tema, tá? Mas geralmente você consegue usar. Outros temas que você consegue usar muito bem o Kant quando são questões culturais ou de costume. Então, tem algumas culturas que são diferentes da nossa, e aí a gente muitas vezes é posto para falar sobre aquilo. E aí a gente tem que ver até onde a cultura daquele indivíduo, o valor moral daquela cultura influencia no bem-estar de todos. Então, por exemplo, quando se vai discutir aborto, temas assim, é, tem pessoas que pautam muito os valores morais cristãos perante ao aborto, diante de pessoas que não são cristãs, por exemplo, entendeu? A gente teve o caso recente agora da menina, acho que de 10 anos, que foi estuprada pelo tio e tudo mais. E aí teve todo o reboliço na internet, digamos assim, porque
uns falaram que ela não podia abortar porque não pode, não sei o que, não é uma vida, tananã. Então, assim, a gente entra em um outro nível de discussão, entendeu? A gente começa a discutir agora aonde que a vida começa e não mais no aborto em si, certo? Porque tem gente, não é um consenso hoje em dia de onde a vida começa. Cada um tem uma teoria diferente. O que se sabe é que, assim, pela lei, ela poderia abortar com toda a razão, por ter sido estuprada, pelo fato dela ser menor de idade e tudo mais lá. Juntando todos esses fatores, gestação de alto risco e risco a ela morrer durante a gestação ou durante o parto, ela poderia realmente abortar. Só que foi levantado muita bandeira contra essa menina abortar, certo? E aí a gente percebe que os valores são impostos pela sociedade, são impostos pela religião da pessoa, diante de uma ação que foi uma ação ética, tanto do poder judiciário em permitir ela realizar o aborto, quanto do médico que realizou o aborto dela e tudo mais, certo? Então eles agiram de forma ética. Por quê? Porque eles estão preservando, estão agindo de forma que outras pessoas agiriam por acreditar que aquilo lá é o correto. Sendo que tinham vários valores morais contrários a essa ética. Entretanto, como Kant sempre diz, a ética tem que estar acima de qualquer valor moral, certo? Então, temas éticos morais você pode usar quando você fala de autonomia dos indivíduos. Então, por exemplo, teve o tema de redação do Enem, se eu não me engano foi 2015, foi publicidade infantil. Então, a publicidade infantil, quando você usa os desenhos na venda de produtos infantis, ou mesmo até no infantis, por exemplo, tem a, a maçã da Turma da Mônica, e aí tem um monte de personagens da Turma da Mônica no saquinho de maçã lá estampado e tudo mais. Você tá usando a imagem para incitar a criança a querer consumir os seus produtos, certo? Quando você faz propaganda de brinquedo, quando você faz, enfim, diversas formas de publicidade infantil, você está querendo fazer a criança consumir aquilo lá. E mais até onde a criança tem autonomia de si para saber os valores dela e conseguir discernir o que é correto, o que é errado. Por exemplo, será que eu comprando isso daí não vai faltar dinheiro no final do mês para pagar a conta? Entendeu? Se ela consumir isso daí, faz bem para a saúde dela? Ou ela vai agir apenas pela paixão dela de ter aquilo, mas não está agindo pela paixão, tendo a liberdade de escolha para escolher o imperativo categórico e saber que aquilo lá vai fazer mal, e então não consumir. Ou senão ela sabe que aquilo vai fazer mal e opta por liberdade de escolha usar o imperativo hipotético e consumir aquilo mesmo fazendo mal, entendeu? Então aí que entra o conceito de autonomia. Até onde a criança já desenvolveu a racionalidade dela para ela conseguir distinguir as coisas e conseguir de forma racional optar pela sua liberdade de escolha, entendeu? Então, um exemplo de autonomia de indivíduo poderia ser usado o conceito de autonomia de Kant, por exemplo, de imperativo categórico, na redação de publicidade infantil, entendeu? Outra questão de autonomia de indivíduo que você poderia usar foi o tema de redação do Enem 2013, que foi em relação à lei seca. É, eu não lembro exatamente como que era o tema, mas eu lembro que tinha relação com a lei seca. E aí a gente poderia falar, as pessoas elas andam de carro, dirigem carro embriagadas, elas não dirigem embriagadas por medo de tomar multa, perder a carteira, pagar, gastar dinheiro pagando a multa, ou elas não andam embriagadas pelo fato delas saberem que é errado, que elas podem causar acidentes, podem matar pessoas, podem colocar em risco a vida de outras pessoas.
Entendeu? Então a pessoa ela tá agindo com heteronomia, tá agindo com autonomia, tá usando imperativo categórico, tá usando imperativo hipotético. Então é outro tema de redação, por exemplo, do Enem, em menos de 2 anos, que você poderia usar o Kant, certo? Intolerância religiosa, você poderia usar também autonomia e heteronomia no combate. Se você for uma pessoa autônoma, você sabe que você tem que combater independente do que for. A intolerância não causa o bem-estar social, a intolerância vai causar um mal-estar social. E que seja de uma minoria, por exemplo, mas vai causar um mal-estar social para essas pessoas. E a ética ela é pautada no bem-estar social de todos, no respeito mútuo, certo? No direito humano da pessoa. Então, a gente pode ver 3 temas recentes de redação que você poderia muito bem aplicar os conceitos de autonomia, heteronomia, imperativo categórico, imperativo hipotético de Kant, beleza? Democratização do cinema, você poderia utilizar também a democratização, você está fazendo a democratização, por exemplo, de forma a se beneficiar daquilo, se for para se beneficiar daquilo, para beneficiar a indústria cinematográfica, para beneficiar alguma coisa, então você está agindo de forma heteronômica. Agora, se você está agindo de forma a realmente saber que é importante você levar o cinema para as pessoas que não têm acesso ao cinema, beleza, você está agindo de forma autônoma, você está usando imperativo categórico, entenderam? Então, questões que abordam escolhas. Então, lembrando sempre que a ética, a moral, é sempre baseada principalmente em escolhas de ações que você vai executar, certo? Temas sociais, então, tipo assim, temas sociais, preconceitos, violências. Então, tipo assim, racismo, xenofobia, o tema da xenofobia, vocês poderiam usar autonomia e heteronomia de Kant, imperativo categórico, imperativo hipotético, beleza? Violência. Então, tipo assim, tem aquela história que quando alguém assassina alguma pessoa, aí ela é condenada, tal, vai para julgamento. Aí durante o julgamento ela alega que ela não, ela tipo tem alguma doença, por exemplo. Quando uma pessoa tem alguma doença mental, por exemplo, ela vai perder a capacidade dela de ser racional. A que ponto, no momento que ela executou o crime, ela estava em sanidade mental para conseguir entender e discernir o que que era errado, o que que é certo, e aí ela conseguia optar pela coisa errada e cometer o assassinato, em vez de optar pela coisa certa, que seria não matar uma pessoa, por exemplo. E aí, quando você coloca em dúvida isso daí, você tem que fazer o exame médico e tudo mais. Se for constatado que a pessoa realmente tem algum transtorno mental, a pena dela, às vezes, ou ela chega a ser absolvida, ou ela é drasticamente reduzida, ou ela é ainda convertida para internação. E aí a pessoa, em vez de cumprir pena na penitenciária, ela cumpre pena num hospital psiquiátrico, por exemplo, entendeu? Para ela recuperar a sanidade mental dela. Então, assim, até onde a pessoa consegue ser racional e conseguir executar a ação, conseguir diferenciar o que é certo e errado, certo? Todos os temas que vocês conseguem usar isso daí, todos os temas que abordam esses assuntos, vocês conseguem usar Kant nele, tá? Então, relações humanas, temas que abordam a conduta social, enfim. Então, eu vou dar uma retomadinha com vocês, então, rapidamente. Ética e moral. Ética, por meio de condutas individuais das pessoas, se constrói uma ética universal para todos, um conjunto de valores universais para todos, certo? Moral, ela é uma coisa imposta, seja ela pela religião, seja ela pela cultura. Ah, por que a mulher geralmente tem cabelo comprido? Porque a sociedade, a cultura, faz com que a mulher tenha os cabelos longos, entendeu? Tanto é que quando uma mulher raspa a cabeça, ela é vista como diferente, certo? Para os valores da sociedade, da cultura, ela é vista como estranha, como errado ter cabelo curto, certo?
Isso daí envolve várias outras coisas, como religião, envolve leis, podem ter leis que usam essa moral, certo? Por exemplo, eu assisti recentemente Footloose, eu não sei quantos de vocês já assistiram, é um filme de basicamente clichê adolescente, que envolve os adolescentes dançando e tudo mais, e aí na cidade houve um acidente, em que nesse acidente o filho de um cara importante da cidade morreu, e a partir desse momento, os legisladores da cidade começaram a restringir e criar diversas leis para restringir as ações dos jovens. Então, eles proibiram dança em locais públicos, proibiram o consumo de bebidas alcoólicas nas ruas, proibiram, enfim, um monte de coisa, certo? E aí, essas coisas que eles proibiram são os valores morais que esses legisladores estão impondo naquela cidade. Agora me diz, por que é proibido dançar em lugares públicos? Por exemplo, numa balada, por exemplo, numa festa. É um lugar público. Por que eu não posso dançar lá? Não tem uma explicação plausível que você explique afirmando que aquilo é para o bem-estar social de todo mundo, certo? Então, são valores morais que são impostos por meio de leis, entenderam? Então, beleza, a gente falou da ética, falou de moral. Entrando no Kant. Kant ele tem o imperativo hipotético e o imperativo categórico. O imperativo hipotético, a gente vai falar principalmente das ações que a gente pensa mais na finalidade daquela ação do que na ação em si, certo? Eu não estou executando essa ação, não estou escolhendo fazer isso porque eu sei que isso é o correto. Eu estou fazendo isso por medo de uma punição que eu vou tomar se eu não fazer isso, ou uma punição que eu vou tomar se eu fizer determinada coisa. Se eu vou ganhar dinheiro com isso ou não, independente da ação que eu estou fazendo. Então, por exemplo, uma pessoa que vai lá, compra a cesta básica para doar, aí vai lá, na hora de doar, pega e tira uma foto com a doação entregando para a pessoa que está recebendo a doação. E ela está compartilhando aquilo em mídia social, ela está agindo pelo imperativo hipotético, entendeu? A finalidade dela não foi a doação em si, foi ela se promover socialmente na internet, por exemplo, por meio da doação que ela está fazendo. Então, ela meio que assim está doando simplesmente para se promover a sua imagem na internet, não pelo simples fato de doar a quem precisa, entenderam? E agora, se você vai e doa, e apenas doa e fica por isso mesmo, e você está fazendo aquilo porque você sabe que aquilo é o certo a se fazer, doar coisas a quem precisa, beleza, você está agindo de acordo com o imperativo categórico, que é uma ação racional. Você está fazendo um bem-estar social, você está fazendo um bem comum a todos, certo? E aí a gente vê a diferença do imperativo categórico e imperativo hipotético. Nessa mesma ação, a gente pode ver a heteronomia ou inclinação e a autonomia. Se eu estou simplesmente doando porque eu sei que doar é a coisa certa a se fazer, eu estou agindo com a autonomia. Agora, se eu sou a pessoa que eu estou tirando foto da doação para me promover na internet, eu estou agindo com inclinação, por heteronomia. Mas eu acredito que o exemplo mais legal que tem mesmo realmente é o que foi dado da velocidade. Se eu estou dentro da velocidade por medo da punição, eu estou agindo com heteronomia, estou usando o imperativo hipotético. Se eu estou dentro da velocidade permitida porque eu sei que aquilo é o correto, então eu estou agindo de forma autônoma, estou agindo com autonomia, beleza? E aí, como eu falei, principalmente no tema de publicidade infantil, entra outra parte do conceito de autonomia, né, que é importante. Vocês têm que entender que as pessoas elas vão agir com autonomia quando elas agem com racionalidade, quando elas pensam no bem comum e não o bem para elas. Então, uma pessoa que defende, por exemplo, o aborto pensando apenas na religião, e não em outros conceitos científicos, digamos assim, ela está agindo de forma que defende apenas ela e as pessoas que acreditam nas mesmas crenças dela, e não de uma forma geral, separando a religião com racionalidade, pensando em todos à sua volta, certo? Englobando tanto quem não é cristão quanto quem é cristão.
beleza? Eu acho que eu não vou me delongar muito aqui, para não ficar muito extensa a aula. Qualquer dúvida vocês podem vir falar comigo ou com os professores, beleza? Por hoje é só. Lembrem sempre, autonomia, heteronomia de Kant, ética e moral de Kant. Cara, são coisas muito importantes para vocês no vestibular, tá? Muito importante. E também para a vida de vocês, para vocês serem pessoas éticas, para vocês desconstruírem, se conseguirem se desconstruir com os valores morais que a sociedade impõe em cima de vocês, certo? Então, assim, vocês têm que ter autonomia de discernimento para conseguir se guiar na vida, independente das suas crenças. Você pode ser religioso e pode pensar em coisas diferentes da sua religião também e seguir sua religião. Você pode pertencer a um determinado grupo social, mas ter consciência social da importância dos outros grupos, das coisas que os outros grupos defendem, certo? Então, assim, autonomia, heteronomia de Kant, imperativo categórico e imperativo hipotético, os nomes, vocês, depois que passar o vestibular, vocês não precisam mais saber, mas vocês precisam lembrar dos conceitos. Vocês têm que entenderem como é importante agir de forma ética, tanto no seu trabalho, quanto na sua vida pessoal, quanto na criação dos seus filhos, na, na sua vida cotidiana, com seus amigos, com você mesmo, com você próprio, beleza? Então a aula de hoje é isso, eu fico por aqui. Qualquer dúvida, entre em contato comigo ou com os monitores, a gente está à disposição. E novamente reiterando, é muito importante estudar Kant, tá, galera? Muito mesmo. Então, um forte abraço aí a todos e até a próxima.